Olá, bom dia. São 5h58 da manhã de uma sexta-feira, no dia 6 de janeiro de 2023. E sobre o quê? Puxa vida, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E bom dia. Puxa, e bom dia, e bom dia. Bom dia. Santo, quanto bom dia. Mas a questão é encontrar o motivo da alegria do dia. E o que seria? O que seria? Vamos lá para aquilo que Deus, sim, aquilo que Deus esteve a solicitar. Deus disse: haja luz, haja vida, haja alegria, comprometimento, haja suavidade, haja interrelação e muito mais. Deus colocou em exposição. E qual seria essa a razão? A razão seria aquilo que nós podemos chamar de sentimento. Sentimento de união e de separação. Sem a gente o tempo todo desejar, patrocinar, promover coisas que a gente não deveria nem sequer pensar em fazer. Mas tudo que a gente insiste em viver é algo muito difícil da gente compreender. A gente deveria, no mínimo, saber o que significa exercer um determinado poder. Ao Pai não é dado o direito do tempo todo ele colocar dificuldade para o filho se olhar enquanto pertencente ao lugar. Mas se o pai o tempo todo coloca sombra aqui, sombra acolá, sombra aqui, sombra acolá, como é que o filho vai poder se responsabilizar pelos atos que ele está a praticar? Porque o pai se esquece de que o filho pode muito bem sobre ele assenhorar. E ele simplesmente rastejar diante daquele que certamente ele o tempo todo esteve a estimular atitudes que com toda certeza a ele mesmo iria prejudicar. Assim que o filho, com o pescoço duro, viesse a ficar, e diante do pai ele não iria mais se curvar. Essa é a questão da nossa falta, não de compreensão mesmo. A gente acha que é bom a gente o tempo todo estimular a divisão de algo que a gente nem mesmo sabe explicar. E quanto mais a gente estimular certas coisas nesse lugar, a gente vai ter que, de fato, rastejar feito cobra. Feito cobra encontrando uma árvore frutífera para a gente, ao menos, ficar. E ter o direito até
até de se ocultar com medo de alguém enxergar e querer de fato nos triturar, esmagar, esbagaçar diante daquilo que nós mesmos estivemos a realizar. O problema é que a gente acha, não, a gente acha mesmo que esse tempo não vai chegar. A gente acha que a gente vai poder ficar feito cobra no lugar, mas com asas o tempo todo a criar. Asas a criar, asas a criar. E toda uma sociedade a gente a prejudicar. Porque a gente tem certeza, de que não existe nem a possibilidade da gente ter que pagar por aquilo que a gente mesmo esteve a realizar. Há pouco, o Divino esteve a me falar. Puxa, Dona Maria, o quão é difícil a gente buscar, ao menos mesmo, um pouco de humildade naquilo que a gente está a realizar. Mas humildade não existe, nem a possibilidade de existir diante daqueles que vivem o tempo todo de fingir. Por isso é tão difícil. Por isso é tão difícil o entendimento de repartir, que está longe de ser o mesmo que dividir. Diante de quem vive de fingir. E se Deus esteve a me pedir para eu agir diante de tudo aquilo que eu vi, como eu pensar, como eu sentir, e fiz de uma maneira em que eu pudesse existir em cada texto que eu construí, em cada vídeo que eu gravei aqui. Por isso, eu sempre vou dizer sim. Sim, e sim, e sim, e sim, e sim, a tudo aquilo que pertence a mim. E se pertence a mim, eu apenas respondo por mim. A questão é a gente saber que o nosso poder é muito pouco. É muito pouco diante de quem sabe de fato tudo ver. Portanto, nós não podemos simplesmente amanhecer, entardecer, anoitecer, desconsiderando quem tudo vê. E se a gente continua desconsiderando quem tudo vê, a gente continua sem nenhum poder. Por isso é tão difícil. É tão difícil a gente responder pelas coisas que estão acontecendo e a gente não sabe. A gente não sabe dizer. E o medo? O medo passa a fazer parte do suposto poder que a gente pensa ter. E é exatamente isso que está acontecendo. É tanto medo, é tanto medo, é tanto medo. Que Deus me pediu para aqui dizer. Sim, coisa simples. Olha, quando a gente entra num determinado lugar, que a gente não sabe lidar com aquilo que a gente não consegue de fato alcançar, enquanto pensar, enquanto sentir, enquanto agir, a gente começa a tatear. A gente não consegue mais se adaptar. A gente não consegue buscar as coisas que a gente achava dominar.
A gente não consegue nem sequer se olhar diante do ambiente. Porque a gente sente que tem de fato tanta coisa lá que a gente não consegue mais. A gente não consegue mais administrar. Que a gente sente uma vontade enorme de se ausentar e não ter que essa carga carregar. A questão é que foi a gente que achou que seria que fácil, que era, que seria, que poderia, que pudesse ser fácil. Feito cantiga de niná. E a gente resolveu, de fato, tripudiar. A gente resolveu passar por cima, cabeça arrancar. A gente resolveu, de fato, até se escandalizar, acreditando que a gente tinha algum tipo de poder. Olha, a gente deveria, de fato, pelo menos pegar, sim, sabe, o espelho de barbear e se olhar. E ver o quanto decadente nós estivemos a ficar. E é de uma maneira tal, que a gente não consegue nem sequer se movimentar dentro do próprio universo que a gente resolveu criar para a gente mandar. A sensação é que esquartejados nós estivemos a ficar e não temos a menor condição de nossa cabeça procurar dentro daquele universo que tem tanta cabeça a mandar, tanta mão querendo de fato assinar. E a situação só esteve a se agravar na medida em que a gente resolveu de fato a nossa barriga ampliar. Imagine se eu coloco mais 10 mãos num lugar onde já tem muita mão para administrar. Eu achando pouco, coloco mais 10 mãos, desconsiderando completamente a ação. E antes de começar já existe uma confusão. E já é uma confusão. E a gente não consegue ter a dimensão do que é um salão. Imagine o porão, que já está em estado de decomposição. E a gente sem noção. A gente acreditando que a gente tinha de fato a solução. E ainda tinha um leão. Santo Deus, eu fico pensando como é difícil a gente viver de alienação. Olha só. Eu tenho uma coisa simples para administrar. Eu tenho um quadrado, eu tenho um triângulo, eu tenho um losango. Beleza. Olha que coisa fácil. Eu estou sabendo que eu tenho 3 coisas. 3 coisas que eu posso de fato enxergar e ministrar. Porque se eu tenho um triângulo, eu não posso administrar o triângulo da mesma forma que eu administro um quadrado. Um triângulo tem 3 lados. Um quadrado tem 4. E um círculo é um ambiente fechado. Completamente fechado. Vai estar sempre dando volta. Aí eu invento de fato pegar mais figura geométrica para socar, tentando encaixar naquilo que já é tão simples de administrar, mas eu vou pegar a figura geométrica, acreditando que eu posso mandar. Aí imagine figura geométrica chegar. E aí o pau da bandeira, de fato, a buscar. Sim, porque é preciso, de fato, se alimentar. É mais figura geométrica no lugar. Imagina o pau da bandeira lá, querendo arriar. E você desconsiderando quem está a segurar.
Aí você vai buscar mais figuras geométricas para na bandeira colocar, o pau da bandeira arriar e quem está a segurar não está mais a suportar. E você passando por cima. Você passando por cima. Porque você é a estrela mais alta do lugar. E você não consegue descer de lá. Você acreditava que, sendo estrela mais alta do lugar, você poderia pegar mais figuras geométricas na bandeira, socar. O pau da bandeira você acreditava que iria mesmo lhe sustentar. E quem estava a carregar o pau da bandeira com a bandeira e mais as figuras geométricas, mais você que é estrela no lugar, iria suportar. E aí, quem está carregando, segurando o pau da bandeira com tudo que você colocou lá, porque você não quis nem o mínimo de razão usar. Começa a sufocar, 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 sufocar. E você abusando. Abusando da sorte estelar. Abusando, abusando, abusando de tal maneira, que você passa a defecar. Você passa a defecar no pau da bandeira, nas figuras geométricas e em quem está a carregar. A questão é que suas fezes ninguém consegue mais. Ninguém consegue mais suportar. Imagine se chove chuva no lugar. E chuva ácida então. Imagine chover chuva ácida no lugar. E aquilo começa de fato a espalhar. E alguém resolve as suas fezes, sim, enquanto potentado estelar, examinar. E aí, quando examina as fezes, tem dimensão do que você esteve a realizar para você estar lá. Acreditando que você pode o fogo dominar. O fogo dominar. E aí, há possibilidade, sim, de quem esteve a examinar as suas fezes, uma conclusão. Chegar. Sim, porque não basta só examinar. Não basta só examinar. Tem que ter uma conclusão. Imagine chegar a uma conclusão. Sim, porque o exame de fezes tem que detalhar. Imagine conseguir detalhar. Não a divisão, mas a separação. Ó, isso é isso, isso é isso, é isso, é isso. E aí a divisão daquela separação, saber costurar. Tudo que você esteve a realizar para você chegar naquele patamar. A ponto de se sentir no direito de defecar. Em qualquer um, em qualquer coisa. A questão é, você, enquanto potentado estelar, poderia justificar? A gente pode justificar coisas simples. Sim, mas olha, se eu for me alimentar, um ovo na mesa estiver lá, e eu olhar e sentir que aquele ovo não é coisa que eu deveria nem sequer cogitar na possibilidade de lá estar. Mas se eu der a possibilidade do ovo estar lá, se alguém esteve a preparar e ainda me convidou para eu banquetear, olha, como é que eu vou poder justificar? O cheiro de ovo podre no lugar. Eu não tenho como justificar. O ovo está lá e ainda eu participo do banquete. Eu vou sentar. Imagine mesmo. Briga eu comprar. Acreditando que eu tenho domínio de quem eu coloquei lá, sim, na balança, como moeda forte.
e que eu iria saber, de fato, manipular para a moeda forte se comportar da forma que eu desejar. Imagine a moeda forte sacar. A moeda forte sente cheiro, não de ovo podre, mas cheiro, olha, de galo podre. Eu não estou gostando. Começar de fato a desconfiar, um peso aqui, outro acolá. Não, estou a gostar. Será que estão a negociar? Sou eu a moeda forte? Será que dessa vez vão me desconsiderar? Imagina a moeda forte sacar. Sacar de uma maneira que começa a desconsiderar até a própria vida. Aquele pode levar. Enquanto coroa. Olha. E aí, medo. Se medo daquilo que ele começa a enxergar e começa a não gostar. Ele então, enquanto moeda forte, ele começa a abusar. Abusa. Usa as armas. Usa as armas que ele sabe muito bem dominar. E começa a praticar coisas que aí muitos começam a criticar. Mas ele não pode nada falar. Ele é moeda forte. Ele sabe que se ele se elevar, com toda certeza até a sua cabeça pode rolar. Com quem a moeda forte pode se queixar? Quem é que vai poder pegar a moeda forte para poder examinar e saber exatamente? Porque ele insiste em se comportar de uma maneira muito difícil, que nem mesmo a razão consegue justificar. Mas ele que usa a razão do olhar, ele sabe. Ele sabe que se ele vacilar e a bola do mundo ele dominar, ele sabe que ele pode. Ele pode muito bem carregar muito mais do que uma bola. Feito criança, para brincar. A quem a moeda forte vai poder se queixar? Compreendendo ele a dimensão daquilo que ele pode realizar. E que ele nem tem a oportunidade de assim fazer. Ai dele se mostrar. Qual é o prejuízo que ele vai carregar? Mas nós que nos dizemos entendedores de algo de conhecimento tão particular, não conseguimos notar o que a moeda forte insiste em realizar. Porque ele não é apenas um craque, ele não é um gênio. Não. A moeda forte está acima desse patamar. Ele é tão espetacular que ele sabe perna de pau virar. Com medo da bola ele dominar. Porque todo o enredo que deram para ele, de fato, apresentar, é algo que ele não sabe. Nem como começar, nem como terminar. Porque no meio disso tudo, ele pode sobrar. Sem nem sequer poder se manifestar. Já que ele precisa, de fato, vou usar a palavra, se alhear. Ficar alheio. E aí vai o quê? Festejar, celebrar, gritar, chorar. Criar condições para pedras e mais pedras e mais pedras e mais pedras. Chegar a ele. Olha,
a gente deveria, de fato, no mínimo, questionar. No mínimo, questionar. Por que a moeda forte insiste em se comportar de uma maneira que a gente não tem como justificar? Não tem como justificar. Basta a gente pegar o que a moeda forte era capaz de realizar. Não como craque nem como gênio, mas como um espetáculo à parte. E por que a moeda forte resolveu, de fato, o tempo todo se prejudicar? Mas a gente prefere pedra jogar. Pedra está longe de ser razão no lugar. Uma coisa é a gente criticar, uma coisa é a gente buscar uma justificativa e não encontrar e cobrar. A outra coisa é a gente escarnecer, desmerecer, desconsiderando a nossa capacidade de ver. A nossa capacidade de ver. É por isso que Deus esteve a me dizer: Ô Maria de Cássia, você gosta de ver TV? Ah, eu quis dizer para Deus: puxa, Senhor, olha, sinceramente eu não tenho mais condições de ver TV não. E Deus disse: por que, Maria de Cássia? Eu disse para Deus assim: puxa, Senhor, imagine eu sentar, a TV eu ligar e ver galinha pintadinha o tempo todo a cacarejar, com ovo podre a chocar, ovo podre a chocar, e pior, sem saber onde colocar o ovo podre do lugar. E aí eu resolvo de fato abusar. Eu digo que eu vou de fato a moeda forte, ó, usar. Vou a moeda forte elevar. A moeda vai se valorizar. E assim eu vou poder justificar o ovo podre eu negociar. Mas como a moeda forte tá, de fato, sabe como é que é? Não houve mais cantiga de niná. Há de se considerar, a gente vira adulto, ainda que outras pessoas não consigam enxergar. A gente vira adulto e aí a gente começa a interrogar uma coisa aqui, outra acolá, ainda que a gente não tenha a real dimensão do que estará a passar, mas a gente já consegue identificar. Sim, imagine, se a descarga alguém não esteve a dar, a gente enquanto adulto vai saber, tem uma coisa que eu não estou a gostar e vai procurar. Uma criança simplesmente vai sair do lugar, cheiro ruim e sai. Mas o adulto vai usar a razão, vai procurar o cheiro. E aí é interrogação aqui, interrogação. Mas se o adulto começar a desconfiar que aquele cheiro pode vir de um determinado lugar, com medo ele vai ficar. Com medo ele vai ficar. E aí? Como é que você vai querer de fato controlar? Quem com medo está? Ainda que a galinha pintadinha venha ali falar que sabe que estará a realizar. Uma criança a gente pode facilmente enganar. Ao adulto o direito de pensar e compreender o que é canja de galinha no lugar. Por isso, o divino me pediu para aqui estar. Ele me disse assim: puxa, hoje não era um dia que você ia gravar, né? Você precisa mesmo descansar o corpo. O corpo ficou debilitado mesmo. Estou precisando, remédio tomar, essas coisas. Coisas básicas, né? Que a gente precisa fazer. Mas o divino disse assim: vamos ver um pouquinho de TV. E o resultado é aquilo que a gente não consegue entender.
Por isso, muito mais difícil. Muito mais difícil vai ser. É muito mais difícil, muito mais difícil, é muito mais difícil. Não tem como a gente dizer. Não é como eu pegar, vamos colocar assim, a matemática que o professor costumava usar. Colocava uma carreira de número aqui, outra acolá, para a gente fazer a correspondência. Esse está para esse está para esse, que está para esse. Não será tão simples assim, não. Quando eu sair daqui e chegar aqui, eu não posso esquecer que tem todos esses números aí, que eu usei para dividir, querendo o tempo todo repartir, e sempre sendo bom para mim. Então, a matemática do que está por vir não é tão simples assim, não. Não é tão simples, não. O divino, ele ensinou para mim tanta coisa, é tanta coisa, que eu posso de fato olhar e poder. Eu posso olhar e eu posso, sem ter a dimensão do poder que nós estivemos a nos dar enquanto demônios no lugar. E se eu resolvi multiplicar demônios no lugar para ovo podre eu chocar, imagine de fato se uma gemada eu resolver. Sim, vou pegar e vou de fato uma gemada fabricar com ovo podre. Quem é que vai pagar por isso? Quem de fato teve medo do cheiro vai de fato pagar, vai aceitar ser moeda forte. A gente tem uma dificuldade enorme de pensar. Mas não, aí a gente tem que de fato falar, não, é justificável mesmo. Uma coisa sou eu. Sim, eu compreendo. Uma coisa sou eu enxergar com todas as possibilidades que Deus esteve a me dar. Sim, eu não fiz um cursinho assim intensivo, não. Ave Maria, que nada. Se eu tivesse feito um cursinho intensivo assim, eu iria estar aqui. Eu tive que voltar. Sabe aquela história? Sim, que lá o divino conversando lá com o homem que perguntou, como é que eu posso fazer? Tenho que voltar? Você tem que nascer de novo. O homem não compreendeu. O divino me disse assim, olha Maria de Cássia, diante das circunstâncias que você está, eu nem vou lhe convidar para nascer de novo. Não. Você tem que aceitar, é a morte. É a morte. Nascer de novo, filha, não vai dar jeito, não. Dá não. Você tem o seu próprio jeito peculiar, você tem a sua própria vida particular, você tem a sua própria raiz, a sua própria origem, você tem tudo dentro de você, é tudo seu, é tudo seu, é tudo seu, tudo está tão assim sedimentado que nascer de novo não dá, não. É a morte. É aceitar viver. A decomposição, Maria de Cássia. E você encontrar a sua razão. Aí eu fui viver a decomposição. Fácil não foi, não. Mas cheguei. Cheguei no meu caixão. Desse jeito aqui. Depois da decomposição. Então eu compreendo a nossa dificuldade. Eu compreendo. Se eu não compreendesse, eu não estaria aqui. Porque eu estou, de fato, com o corpo debilitado, estou tomando remédio. É difícil um bocado, mas eu compreendo. Tanto compreendo que fiz questão de aqui estar.
dizendo para a gente não calcular em cima de uma matemática que a gente não consegue dimensionar. Não tem numerologia para isso, não. O que tem é aceitação da razão. E a gente aceitar e enxergar o que os demônios estiveram a realizar, o que eles estão a praticar. E a dimensão do que é desconsiderar, com menosprezo total ao povo do lugar. Aí também é demais. Como é que eu vou calcular sobre menosprezo, desprezo, desconsideração, desrespeito? Como é que eu vou? Como é que eu vou justificar que alguém está pisando no pescoço do outro, vendo o outro ali no chão sem ter condições nenhuma de se libertar? E eu continuo do mesmo jeito, pisoteando o pescoço tirando o ar, esmagando a coluna para o outro não ter condições nem sequer de levantar. Vai ser tetraplégico e ainda vai comprometer. Não vai nem poder, de fato, ó, o pescoço aqui vai estar aqui, morto daqui para baixo, tentando de fato, pelo menos, e não vai, porque o outro esteja vai esmagar numa condição que o outro vai ficar lá, alheio no lugar, sem condições de reação. Tem como justificar? Tem como eu calcular a reação sobre isso? Não tem. Não tem nem como eu justificar, nem como eu de fato colocar o meu pensamento para eu de fato dimensionar. Porque cada um tem o direito de levantar. Cada um tem o direito de deixar o sentimento. E é sobre isso que nós temos que de fato direcionar, compreender. Não tirar de quem esteve a sofrer. Isso não. É saber de fato buscar quem esteve a pisotear, dando a certeza de que ele não vai nem sequer ter a possibilidade de sair de onde ele vai estar. É sem chance. Sem chance. Demônios não podem, de fato, estar no lugar. Para a gente, de fato, viver o tempo todo sem ter o direito nem sequer de pensar. Porque até isso estiver a tirar. Não podemos mais sentir, não podemos agir e agora não podemos mais pensar. E tem como dimensionar a reação? Claro que não. Não tem como não. É difícil. Mas a gente precisa, de fato, buscar a realidade. Aquilo que se diz de real, realista. Ser realista. Então não tem como a gente fazer lista de coisas que podem chegar, que podem se manifestar. A vida é dura para quem de fato o tempo todo precisa trabalhar para a família sustentar. Enquanto os demônios continuam de fato a tripudiar aqueles que têm a simplicidade para buscar. É apenas isso. Os demônios se multiplicam, se multiplicam, se multiplicam. E acuados nós estamos a ficar. Porque os demônios resolveram agora defecar em cima. Ai, gente, eu fico pensando se os demônios têm dimensão de que, vamos dizer assim, existe algo além deles.
Sim, porque se tiver algo além deles, com toda certeza está a enxergar o que eles estão a realizar. Imagine se esse algo além deles vier a falar o que eles estão a praticar. Dentro do universo que eles agora não conseguem nem mesmo se encontrar. Mas, sabe como é que é, né? Deus sempre me diz para eu, de fato, respeitar. Ainda há segredo no lugar. Santo Deus. É difícil. Eu não posso chorar não, gente. E não estou dando risada, me desfazendo não, é porque é tão difícil, gente, é tão difícil. É tão difícil. Você vê a nossa inocência. Santo, a gente fica assim, que eu fico me perguntando assim, meu Deus do céu, como é que eu vou dizer de certos assuntos aí? Não posso dizer aqui, é claro, né? Mas esse tete a tete. Sim, porque a gente vai ter que ouvir. A gente vai ter que ouvir. Vão ter que olhar para mim. A gente vai ter que se despir aqui, sem o pensamento. A gente vai ter que o nosso pensamento construir e desconstruir, sem ter medo de ouvir, sem ter medo de arguir, de definir. E constrangedor, sim. Como não? Eu não sou ninguém aqui. Eu não sou ninguém aqui. É um tanto quanto constrangedor para mim trazer coisas assim. Mas compreendo o meu direito de ir e vir. O meu pensar, o meu sentir, o meu agir, todas as conquistas do meu ir e vir. E não tem nada a ver com esse mundo aqui. Nada a ver. Obrigada, obrigada e obrigada. Bom dia.